Olá, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo, mas se você está aqui é porque você conseguiu se conectar comigo através dessa ferramenta chamada YouTube. Ferramenta muito boa que a gente está usando para tentar glorificar o nome de Deus. Eu tenho certeza que a gente está conseguindo, viu? Fazendo uma breve apresentação aqui, eu me chamo André da Silva Souza, eu tenho 18 anos e sou um jovem tentando fazer com que você conheça melhor a si mesmo e principalmente conheça a Cristo, que é o motivo pelo qual nós vivemos. E o assunto de hoje é algo muito interessante, é algo que por muito tempo me deixou intrigado. O tema de hoje é simplesmente frieza espiritual. Frieza espiritual que é um momento em que nós passamos na nossa vida pelo qual nós não sentimos mais aquela paixão fervente por Cristo, ou aquela vontade imensa de ir para a igreja e adorar, e aquela vontade imensa de ler a Bíblia todo dia e de orar e de jejuar e de se entregar ao máximo possível. A gente está falando de um momento em que todas essas paixões acabam se esfriando por um certo período de tempo. E parece que aquilo que era tão magnífico acaba perdendo um pouco do seu esplendor. Mas eu quero retratar com você o quanto esse momento de frieza espiritual é importante na vida do cristão. Porque muitas vezes, eu falo por experiência própria, nós entramos em momentos de frieza espiritual quando acontecem coisas na nossa vida terrena. Ou seja, você acaba esfriando na fé por conta de que você teve uma perda de algum parente, você acaba esfriando na fé por conta de problemas financeiros, você acaba esfriando na fé por conta de problemas de relacionamento, e isso faz com que você perca a paixão, aquela paixão incandescente que você sente por Cristo. Mas a verdade que eu digo para vocês é que esses momentos de frieza espiritual são muito importantes para que nós possamos ser moldados e para que a nossa fé possa ser realmente esculpida de fato em nosso ser. Eu acho muito interessante que o escritor C.S. Lewis, um escritor muito famoso, ele é o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele não é um teólogo, previamente dizendo assim, ele nunca se disse teólogo, mas ele é um grande poeta, um grande escritor e as obras dele devem ser levadas em consideração quando nós falamos de vida com Cristo. E tem um livro dele que é muito interessante, que é esse livro aqui, ó. O livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E esse livro é muito interessante porque ele conta a perspectiva que o diabo ele enxerga a nós. Esse livro ele retrata como se Satanás, que é o maior diabo de todos, enviasse carta para diabos menores para tentar acabar com a nossa vida. E ele explicava o passo a passo do que ele tem que fazer com cada paciente. E mais especificamente na carta 8 e na carta 9 ele trata de um paciente que está passando por um momento de frieza espiritual. Então ele passa por um momento em que o coração dele foi realmente avivado, em que ele se converteu e ele teve aquela paixão incandescente, em que ele buscava, em que os pecados pareciam ser fáceis de vencer, em que as tentações não pareciam mais tão grandes, e esse momento de esplendor, de maior beleza que ele contemplava como um casal de namorados apaixonado, acabou. E acabou e ele voltou para sua vida cotidiana, voltou para sua vida normal e parece que aquele brilho se perdeu nos olhos dele. Só que eu acho muito interessante que o escritor, ele retrata o quanto Satanás ele teme esses momentos de frieza espiritual. Porque ele diz que é nesses momentos de frieza espiritual que realmente o amor surge no coração do paciente, vulgo nós. Então é no momento de frieza espiritual, quando você não tem mais forças realmente para adorar, ou quando a Bíblia parece que não está falando mais com você de uma forma tão fácil, ou quando as orações se tornam mais difíceis e as tentações chegam, os problemas chegam e o luto chega, são nesses momentos que nós realmente amamos a Deus. E é nesse momento, em meio à dificuldade, em meio à perseguição, que nós demonstramos a Deus que nós não amamos Ele pela circunstância em que nós vivemos, mas nós amamos Ele porque Ele é Deus. E é por isso que o escritor retrata o quanto Satanás teme isso. Porque quando nós deixamos de ser cristãos que apenas amam a Deus quando você está num momento bom da vida, quando você está em um momento satisfatório, quando a sua conta bancária está cheia, ou quando você não sofre perseguição, quando o seu país está em paz,
ou quando o seu relacionamento está indo tudo bem. É tão fácil servir a Deus nesses momentos que a gente se prova realmente cristão quando a gente serve a Deus quando não tá tudo bem na nossa vida. Quando tá tudo uma bagunça, quando tá tudo desmoronando, quando a nossa família por acaso está passando por um momento difícil, ou quando a nossa conta bancária não tá mais tão cheia, ou quando o nosso país está em guerra, ou a gente sofre de fome e perseguição, e é nesses momentos que nós nos mostramos filhos de Deus. Porque Deus nunca nos prometeu bonância nessa terra. A promessa de Deus é uma promessa que vai lá para a eternidade. A eternidade não pode ser alcançada na terra. Então nós não servimos a Deus pelo que nós podemos ter aqui. Nós não servimos a Deus pelo dinheiro, nós não servimos a Deus pelas casas, pelos carros, pela fama que nós podemos ter. Nós servimos a Deus porque um dia nós estaremos na eternidade. E é por conta disso que Satanás teme o momento de frieza espiritual. Lá em Romanos 5, no versículo 3, até o versículo 5, vai dizer o seguinte: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Em Tiago 1, do versículo 2 ao 4, vai dizer o seguinte: meus irmãos, tende bom motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e completos, em nada deficientes. E no Salmos 42, 11, Salmos muito conhecido, diz o seguinte: porque estava abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, como vocês podem ver aqui, a Bíblia deixa explícito que a nossa vida terá perseguições. A nossa vida terá momentos de tribulações e deve ter, porque o evangelho ele se espalhou assim, com a igreja sendo perseguida. E isso faz parte da nossa identidade como cristãos. Nós somos perseguidos porque nós falamos a verdade. E são nesses momentos de perseguição, nesses momentos de luta, nesses momentos de dificuldade, que às vezes você nem sente mais vontade de ler a Bíblia, nesses momentos que você nem sente mais vontade de orar, que você tem que ir lá e orar porque você ama a Deus e não as circunstâncias que você está vivendo. Então é nesses momentos que a gente realmente demonstra o quanto nós amamos a Deus, fazendo com que a nossa oração de gratidão seja realmente gratidão por Ele. Não gratidão pelas coisas que nós temos, pelos bens materiais, não que nós não tenhamos que ser gratos, é claro, mas se a gente só for grato pelo que a gente tem na terra, do que adianta a gente desejar o céu, sabe? E quando nós passamos por esse momento de frieza espiritual é quando nós deixamos de ser pessoas apaixonadas. E é necessário que nós, sejamos uma noiva madura, porque Deus não veio buscar a sua namorada, Deus veio buscar a sua noiva. Então Deus precisa de pessoas maduras. A paixão que nós sentimos no começo da nossa jornada cristã é normal, é um momento repentino, é realmente como um casal de namorados. Mas depois dessa paixão terminar, porque termina, o livro também deixa bem claro de C.S. Lewis que o diabo sabe o quanto nós somos seres humanos que vivem estações. Você entende isso? Então nós somos seres humanos que vivemos altos e baixos. Então, um momento nós gostamos muito de uma coisa, no outro momento nós gostamos muito mais de outra coisa. Então nós temos isso. Só que quando se trata da nossa fé, acaba que nós deixamos de ser apaixonados e realmente viramos uma noiva que ama o noivo, uma noiva que tem um compromisso com o noivo, uma noiva que realmente faz as coisas porque quer agradar o noivo. Então, meus amigos e amados irmãos, entendam. Momentos de frieza existem, momentos de perseguição existem, momentos de dificuldade existem, momentos de que parecem que o luto não tem fim, momentos que parecem que a depressão é muito forte, momentos em que a ansiedade bate na porta, mas a verdade é que nós não vivemos pelas coisas que nós passamos no mundo, mas nós vivemos pelo que nós vamos ter no céu, e a eternidade ao lado do nosso Pai. E é por conta disso que nós somos uma noiva que ama independente da situação em que nós passamos, uma noiva que tem compromisso. Nós não somos mais namorados apaixonados, nós somos a noiva ataviada de Deus, a noiva ataviada de Cristo. E é por conta disso que nós devemos vencer a frieza,
obedecendo a Ele e fazendo com que tudo isso se torne perseverança e esperança. E um versículo que eu acho muito interessante é o de 1 Coríntios 13, que vai dizer o seguinte: 1 Coríntios 13, no capítulo 7, ele fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então aqui ele fala o que é o amor. E é muito engraçado que essa é a diferença do amor para a paixão, sabe? Porque a paixão, ela é passageira, ela é momentânea, mas o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo que eu realmente gostei de fazer porque é um assunto muito interessante. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos comentários se você sentiu algo de diferente, ou se você tem uma experiência relacionada à frieza espiritual, ou se eu fiz ou falei alguma coisa de errado, também deixe nos comentários, porque eu sou humano eu erro bastante, viu? Então, sem problemas. Mas eu agradeço que você assistiu até aqui e um beijo pra você e um abraço. E que Cristo continue dando graça pra você e fazendo com que você permaneça mesmo nos momentos de dificuldade e mesmo nos momentos de frieza, porque são nesses momentos que nós mostramos que nós somos realmente filhos e noiva de Cristo. Amém? Então, é isso, gente. Tchau, tchau.